Para tudo, porque o que está a acontecer no Porto é histórico, é emocional, é explosivo. Mas ninguém está a falar disto como deve ser. Ninguém está a sentir como nós sentimos. Hoje são 5 notícias. 5 momentos que te vão arrepiar. Porque há negociações secretas com nomes que conheces bem. Há jovens promessas que podem mudar o futuro. Há regressos inesperados, há confirmações que enchem o peito. E há uma verdade que já não pode ser ignorada. O Porto está a investir como nunca. Mas calma, não é só isso. Há dores também. Há lesões, há decisões difíceis, há jogadores que chegam sem saber bem ao que vêm, e há outros que, em silêncio, já estão a rebentar nos treinos. E no meio disto tudo, uma certeza. Isto não é um defeso normal. Isto é o princípio de uma revolução. 5 notícias. Uma viagem entre o medo de falhar e a esperança de voltar a conquistar tudo. Vais sentir tudo. Ansiedade, orgulho, adrenalina e uma fé inabalável neste escudo. Dá o like, ativa o sininho, subscreve agora, porque o que vais ouvir a seguir é só para quem sente o Porto com o coração. Sabes aquele tipo de jogador que escapa, cresce no outro lado e de repente volta a aparecer, mas mais caro, mais maduro, mais cobiçado? Pois é, o nome é Rodrigo Gomes. E o Porto está de olho nele. Mas atenção, não é qualquer olho. É um olhar sério, de quem está pronto para fazer um investimento cirúrgico. Porque este miúdo, que brilhou no Estoril e foi parar aos Wolves por 15 milhões, está agora na mira para um regresso a Portugal e ao Dragão. Rodrigo, formado no Braga, explodiu com 9 golos e 8 assistências na Liga na época passada e convenceu toda a gente. Os Wolves avançaram. Pagaram. Garantiram um contrato até 2029. Mas agora algo mudou. Há uma abertura. E o Porto, que anda atento a tudo, já está a estudar condições, prazos, possibilidade de empréstimo ou até de recompra direta. E sabes o que mais impressiona? É que ele não é só um extremo rápido. É um jogador versátil. Pode jogar como ala, como médio mais adiantado, como falso extremo e tem aquela garra que encaixa no estilo Farioli. Pressão alta, recuperação rápida, transição direta. É jovem, sim, mas tem cabeça. Tem jogo. Tem números. E, acima de tudo, tem margem. No meio de um mercado em ebulição, com saídas dolorosas e entradas que ainda dividem opiniões, a possível chegada de Rodrigo Gomes pode ser aquele toque de equilíbrio que faltava. Alguém que já conhece o campeonato, que não precisa de adaptação, que vem embalado de uma época em que foi figura. Mas, claro, há concorrência. Outros clubes olham para ele. Outros empresários tentam mexer cordelinhos. E é por isso que esta é a hora de decidir. Ou o Porto avança, ou perde mais um talento para os rivais. Porque uma coisa é certa, o Wolverhampton não o vai segurar se chegar uma proposta séria, convincente, que mostre projeto. E o Porto tem isso. Tem projeto. Tem treinador. Tem ambição. O que falta? Foco. Rapidez. Coragem para investir, de novo, num jogador português, jovem, com tudo para dar retorno desportivo e financeiro. Nos bastidores, a SAD já se mexe. Estão a fazer contas, estão a ouvir os agentes, estão a tentar perceber se vale a pena entrar agora ou esperar mais uns dias. Mas nós sabemos como funciona este jogo. Quem espera demais, perde. E não podemos perder mais. Rodrigo Gomes pode ser aquele nome que ninguém esperava ver de volta, mas que, se acontecer, vai encher as bancadas de esperança. Porque é esse tipo de jogador, daqueles que agarram na bola e nos fazem acreditar que algo vai acontecer. Dos que desequilibram. Dos que fazem levantar do sofá. E no fim, o que fica? A sensação de que este mercado ainda vai dar muito que falar. Porque se Rodrigo vier, e atenção, está mesmo a ser avaliado, então que seja para marcar diferença. Que seja para incendiar o ataque. Que seja para provar que o Porto está, sim, a construir um plantel para ser campeão. Mas o que te vou contar a seguir é ainda mais inesperado. Uma aposta arriscada, numa posição onde tudo pode mudar num segundo. Quando se fala em reforçar uma baliza, há sempre quem ache que não é prioritário, que não é urgente, que se resolve com o que já há. Mas no Porto, as coisas estão a mudar. E esta notícia só confirma isso. A SAD vai voltar à carga por Filipe Gabriel, e desta vez é para fechar. O nome pode ainda não soar familiar a todos, mas acredita, vai soar. Tem 19 anos. É brasileiro. É internacional jovem pelo Brasil.
e já é visto como uma das promessas mais sólidas do Vasco da Gama. Filipe é daqueles guarda-redes que, com meia dúzia de defesas, muda o rumo de um jogo. E o Porto sabe disso. Por isso é que não desistiu. Por isso é que, mesmo depois de uma recusa à primeira oferta, vai insistir. O plano está traçado. Integrá-lo primeiro na equipa B, deixá-lo ambientar-se, crescer na estrutura, sentir o peso da camisola e depois sim, lançar. Mas atenção, este não é um projeto de médio prazo. É uma aposta real. Porque Filipe Gabriel tem tudo para, em pouco tempo, ser opção a sério na baliza principal. E sabes o que mostra que o Porto está mesmo empenhado? O facto de estarem a acompanhar de perto o processo do passaporte comunitário. Ele está perto de conseguir. E isso muda tudo. Porque abre portas, fecha limitações e torna a contratação ainda mais atrativa para o contexto europeu. Os clubes já andam de olho. A SAD sabe disso. E não quer perder esta corrida. O jornalista André Hernan, no Brasil, já confirmou, o interesse continua firme. E mais, uma nova oferta está prestes a ser formalizada. Não há tempo a perder. Porque estas promessas não esperam. Crescem, evoluem e de repente já custam o dobro. E esta insistência do Porto diz muito sobre o que está a ser construído. Vilas Boas prometeu um novo ciclo e está a cumpri-lo com ações. Com captações certeiras. Com alvos cirúrgicos. Porque a ideia já não é só comprar craques feitos. É apostar em talento antes de explodir. É controlar ativos. É preparar o futuro com cabeça. E Filipe encaixa nesse modelo. É ágil. Tem reflexos rápidos. É forte entre os postes, mas também tem aquele jogo de pés que hoje é obrigatório. E mais, tem personalidade. Comanda a defesa. Grita. Impõe-se. Mesmo com 19 anos. Mesmo ainda longe da ribalta europeia. O Vasco da Gama sabe o que tem nas mãos. E vai dificultar. Mas também sabe que o jogador quer dar o salto. Quer a Europa. E o Porto, com a sua estrutura, com a sua história, com a fama de transformar jovens em estrelas, pode ser a porta certa. Não é um nome para empolgar massas no imediato. Mas é um nome que, se fechar, pode ser daqueles que olhamos daqui a 2 anos e dizemos: ainda bem que o fomos buscar quando ninguém queria arriscar. E no fim, esta história é isso mesmo. Uma aposta. Corajosa. Visionária. E com tudo para dar certo. Mas não saias ainda, porque o que vais ouvir a seguir é sobre quem ficou no limite da ausência. E agora pode ser peça-chave na ideia de Farioli. Há jogadores que se lesionam e desaparecem. Há outros que se lesionam e voltam ainda mais fortes. E neste momento, no Porto, há um nome que pode tornar-se fundamental para Farioli, porque Martim Fernandes está de volta. Está apto. Está pronto. Depois da contusão no pé direito que o afastou dos últimos treinos no estágio da Áustria, Martim apareceu a treinar com tudo. Com energia, com vontade, com intensidade. E não é só mais um regresso clínico. É um reforço interno. É uma notícia que muda planos, muda dinâmicas, muda até o que Farioli pode querer do lado direito da defesa. Porque Martim não é um jovem qualquer. É uma das grandes promessas do clube. Um lateral com técnica, velocidade, inteligência tática e, acima de tudo, atitude. Nunca se esconde, nunca se poupa, nunca joga a meio gás. E agora, depois de dias de incerteza, volta a tempo de ganhar o seu lugar antes do arranque oficial da época. Mas enquanto Martim volta, outros continuam no boletim clínico. Francisco Moura ainda está em tratamento, preso entre o ginásio e a esperança. Denis Gul, por sua vez, treina de forma condicionada, a meio gás, a tentar não forçar para não agravar. E é neste contraste que Farioli constrói a sua ideia, entre regressos e ausências, entre esperança e frustração. O estágio na Áustria chegou ao fim. Curto, intenso, com sinais claros de trabalho, de exigência, de novas rotinas. Mas também com momentos de dúvida, de ajustes, de dor. Porque Farioli chegou para mudar e está a mudar. Mas precisa de peças. Precisa de opções. Precisa de gente disponível. E Martim Fernandes aparece como resposta. Como solução. Como jogador capaz de oferecer profundidade, qualidade e consistência. E mais, como nome que conhece a casa, que sente o clube, que sabe o que é jogar sob pressão. A sua recuperação devolve a Farioli uma arma tática.
Porque com Martim disponível, há mais liberdade para experimentar esquemas com alas mais abertos, com construção desde trás, com mobilidade nas transições. Ele dá largura, dá passe vertical, dá energia no 1 para 1. E para um treinador que valoriza tudo isso, este regresso não podia vir em melhor hora. E para os adeptos, isto é mais do que uma boa notícia médica. É um sinal. Um sinal de que, mesmo no meio de tanta entrada e saída, ainda há espaço para os nossos. Para os que cresceram aqui. Para os que podem ser o futuro do Porto, agora. Martim tem 18 anos, mas joga com a maturidade de quem sabe o que está em jogo. Já mostrou em escalões inferiores, já convenceu em treinos com a principal, já despertou atenção. E agora, com o treinador certo, com a mentalidade certa, pode dar o salto que todos esperam. O Porto precisa disto. De certezas. De jogadores prontos a entrar e a resolver. E se Martim Fernandes conseguir manter-se bem fisicamente, vai ser opção. Vai ser arma. Vai ser problema para os adversários. Porque às vezes a melhor contratação é aquela que já está cá. E Martim, a partir de hoje, é reforço. É dos nossos. E vem com tudo. Mas o que vais ouvir a seguir é de um recém-chegado que não fala muito, mas sente tudo. E promete deixar marca, com ou sem aviso prévio. Às vezes não é preciso dizer muito. Basta sentir. Basta ver a forma como chega, como se integra, como fala dos colegas, como respeita a camisola, e percebe-se logo quando há ali algo diferente. E no caso de Borja Sainz, percebe-se tudo. Veio de Inglaterra, do Championship, mas chegou ao Dragão com humildade. Sem poses. Sem manias. Com um discurso direto, honesto, e com um brilho nos olhos que já conquistou quem manda e quem sente. Disse que foi uma decisão consciente. Disse que o Porto apostou nele e ele vai retribuir com tudo. E quando ouves isto de um jogador que nem precisou de fazer jogos oficiais para falar como se já fosse da casa, percebes que há aqui qualquer coisa. Borja é daqueles que sabe que ainda tem de provar, que sente que precisa de conquistar, mas está disposto, está entregue, está com fome. Os primeiros treinos na Áustria mostram isso. Gás nos duelos, participação ativa nos exercícios táticos, comunicação com os colegas, integração imediata e elogios vindos de dentro, não só pela qualidade, mas pela atitude, pelo compromisso, pela vontade. E não é só conversa bonita. Borja quer mesmo marcar golos, quer mesmo ser decisivo, quer fazer esquecer saídas, quer deixar marca no ataque, quer fazer parte deste novo ciclo liderado por Farioli, onde a exigência é total, onde cada treino é um teste, onde não há lugares garantidos. Disse com todas as letras: não sei o que vou encontrar na Liga Portuguesa, mas estou preparado. Preparado para trabalhar, para evoluir, para adaptar-se ao que o mister pedir. E essa mentalidade vale ouro. Porque muitos chegam com estatuto. Ele chega com vontade. E há mais, Borja já sente o apoio dos adeptos. Já recebeu mensagens, já percebeu o peso da camisola, já entendeu que no Porto não há espaço para meias entregas. Ou dás tudo, ou não serves. E ele quer servir. Ele quer encaixar. Ele quer ser parte de algo grande. E no meio de tantos nomes a chegar, tantos a sair, tantos a serem avaliados, é importante lembrar que há reforços que não são só contratações. São investimentos emocionais. São apostas no perfil certo. No tipo de jogador que, mesmo sem saber o que vem aí, decide confiar e dar tudo. Borja pode ser esse jogador. Tem 24 anos, está no ponto certo para explodir. Tem velocidade, tem golo, tem leitura de jogo. E com o tempo certo, com a confiança certa, pode ser uma das surpresas da época. Aquele nome que ninguém esperava, mas que no fim vai estar nos resumos semanais, nos gritos de bancada, nos festejos de vitória. E para quem ainda está a duvidar, espera para o ver ao vivo. Espera para o ver a acelerar numa transição, a fazer um drible no 1 contra 1, a celebrar um golo com os punhos cerrados. Vais sentir, vais ver, vais saber. Borja Sainz chegou calado, mas se continuar assim, vai fazer muito barulho. E o que vem a seguir, portista, é a prova de que tudo isto, todas estas mexidas, todas estas decisões, fazem parte de um plano maior. Porque o que o Porto está a gastar nunca foi visto. Está a acontecer, mesmo diante dos nossos olhos.
E quem ainda não percebeu, vai perceber agora. O Porto está a caminho do maior mercado de transferências da sua história. Não é exagero. Não é otimismo. É realidade, crua, clara e com números que arrepiam. André Vilas-Boas prometeu. E está a cumprir com brutalidade. Até agora, com a chegada de Alberto Costa e outros reforços, o clube já investiu 67,8 milhões de euros. Mas se somarmos os 13,3 milhões do Neuen Pérez e os 12 milhões para comprar os 35% restantes do SAMU, já estamos a falar de 93,1 milhões de euros só em compras. 93,1. Nunca foi feito nada assim. E atenção, isto ainda vai crescer. Ainda falta, no mínimo, um central. Ainda há jogadores para colocar. E cada movimentação é mais uma peça nesta engrenagem louca que está a transformar o plantel de alto a baixo. O que se passa no Dragão não é só um reforço aqui e ali. É um reset completo. É uma nova era. É a cara de Vilas-Boas a assumir o risco e a dizer ao mundo, vamos jogar para ganhar tudo. Mas o mais impressionante é que do outro lado da balança também entra dinheiro. As vendas já renderam 73,91 milhões de euros. E o total de movimentações, entre compras e saídas, já atinge os 141,71 milhões. Se contarmos com Neuen e SAMU, são 167,01 milhões. A roçar os números históricos de 2005, aquele verão mítico em que vendemos Jackson, Danilo, Alexandro e Casemiro. Este 2025 está a escrever uma nova página. Está a construir o plantel mais caro de sempre. Está a mexer com a estrutura, com a massa adepta, com os rivais. Porque já não somos só um clube a preparar-se. Somos um clube a investir como nunca. A planear com ambição. A arriscar com coragem. E sim, ainda há dúvidas. Ainda há peças por encaixar. Ainda há jogadores que precisam de provar que valem o que custaram. Mas ninguém pode dizer que não estamos a tentar. Que não estamos a lutar. Que não estamos a meter tudo em campo, antes mesmo do primeiro apito oficial da época. Este é o Porto de Vilas-Boas. Um Porto sem medo. Um Porto que quer voltar ao topo e que está a montar o arsenal para isso. E agora, portista, é contigo. Diz-me, qual foi a notícia que mais te mexeu com a alma? Qual foi o nome que te deixou arrepiado? Qual foi a decisão que te deu esperança ou te tirou o chão? Comenta. Partilha. Envia este vídeo a todos os portistas que sentem o clube como tu. E se ainda não subscreveste, agora é a hora. Porque o que estamos a viver neste Defeso é único. Porque quem sente, nunca desiste, e quem acredita, volta mais forte.